J. Robert Oppenheimer pode ser o físico mais importante que já viveu. Ele nunca ganhou um prêmio Nobel, mas mudou o mundo mais do que a maioria dos vencedores do prêmio Nobel. Sob sua liderança, os melhores físicos do século XX construíram a bomba atômica, mudando para sempre o curso da história. Se houver outra guerra mundial, esta civilização pode sucumbir. Ele influenciou todas as guerras e acordos de paz desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Ele também criou uma maneira para a humanidade se autodestruir. Agora eu me torno a morte. O destruidor de mundos. Este vídeo é sobre como construir uma bomba atômica, a vida de Oppenheimer e por que cientistas sérios estavam preocupados com a explosão incendiando a atmosfera, acabando com toda a vida na Terra. Aos 21 anos, J. Robert Oppenheimer colocou uma maçã envenenada com produtos químicos tóxicos na mesa do seu tutor de física. O tutor, Patrick Blackett, era um experimentalista, e ele pressionava Robert a fazer mais trabalho experimental, pois ele achava que Robert não era capaz por não ser muito bom. Oppenheimer já passava seus dias em um canto do laboratório subterrâneo de Thompson, tentando fazer filmes finos de berílio que eram usados para estudar elétrons. Mas Oppenheimer era desajeitado e ruim neste trabalho. Ele logo começou a evitar suas obrigações no laboratório, passando o tempo ouvindo palestras e lendo revistas de física. Era 1925 e o Oppenheimer, de 21 anos, estava se fascinando pelo novo campo da mecânica quântica. Apesar de estar cercado por físicos brilhantes como Rutherford e Chadwick, Oppenheimer estava profundamente infeliz. Ele escreveu que está passando por um momento muito difícil. O trabalho de laboratório é extremamente tedioso e sou tão ruim nisso que é impossível sentir que estou aprendendo. Um amigo o encontrou deitado no chão do seu quarto que ele chamava de buraco miserável, gemendo e rolando de um lado para o outro em angústia emocional. Foi neste estado que Robert tentou envenenar Blackett. Os detalhes se perderam no tempo. Há relatos conflitantes se Oppenheimer usou cianeto ou algo que encontrou no laboratório que teria apenas deixado Blackett doente. Essa história parece inacreditável, mas o próprio Oppenheimer a confirmou. Felizmente, Blackett não comeu a maçã, mas a tentativa de envenenamento se tornou conhecida pelas autoridades da Universidade de Cambridge. Os pais de Robert, dos Estados Unidos, o visitavam na época. Julius Oppenheimer convenceu Cambridge a não apresentar acusações criminais. Devido à riqueza familiar, Robert nem foi expulso sob a condição de ter sessões periódicas com um psiquiatra em Londres. No verão de 1926, Robert viajou para a Universidade de Göttingen. O presidente do departamento era Max Born, que apenas 2 anos antes havia cunhado o termo mecânica quântica. Born era supostamente um professor atencioso e gentil e havia nutrido o trabalho de Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, Enrico Fermi e Eugene Wigner, basicamente o quem é quem da mecânica quântica. A turma em que Oppenheimer estava também era extraordinária, incluindo luminares como Paul Dirac e John von Neumann. Enquanto Cambridge focava na física experimental, Göttingen era voltada para a física teórica. E sob a orientação de Max Born, Oppenheimer prosperou. Sua saúde mental melhorou e ele achou uma comunidade de pessoas igualmente obcecadas por física. Em 14 de novembro de 1926, Robert escreveu para seu irmão mais novo Frank: "Você iria gostar de Göttingen. Haja o trabalho duro, graças a Deus, e quase agradável." Robert prosperava com seu talento sendo reconhecido. Born escreveu mais tarde que ele era um homem talentoso, ciente de sua superioridade de uma forma constrangedora que causava problemas. Aos 23 anos, Oppenheimer obteve seu PhD em física. Ele escreveu sua tese em alemão sobre a teoria quântica dos espectros contínuos. No total, ele publicou mais de uma dúzia de artigos nos 2 anos em que esteve em Göttingen. Muitos deles aprofundaram as pesquisas de Werner Heisenberg, apenas 3 anos mais velho que Oppenheimer. Os dois finalmente se encontraram em 1927,
o mesmo ano em que Heisenberg publicou seu revolucionário artigo sobre o princípio da incerteza quântica. De acordo com os relatos, a dupla se saiu bem. Não havia como saber que apenas 15 anos depois, eles seriam rivais mortais tentando construir a primeira bomba nuclear, Oppenheimer para os Estados Unidos e Heisenberg para a Alemanha nazista. Na época, acreditava-se que era impossível obter quantidades significativas de energia de átomos radioativos. Desde a descoberta da radioatividade por Henri Becquerel, Marie e Pierre Curie no final dos anos 1890, sabia-se que a radioatividade era um processo passivo. Átomos instáveis decairiam aleatória e imprevisivelmente. E certamente não havia como controlar isso. Em 1933, Ernest Rutherford, antigo chefe de Oppenheimer em Cambridge, escreveu que qualquer um que espera uma fonte de energia das transformações desses átomos está falando bobagens. No mesmo ano, Albert Einstein disse que não há a menor indicação de que a energia nuclear será obtida algum dia. Isso significaria que o átomo teria que ser despedaçado à vontade. Então, como você quebraria um núcleo atômico? Bem, você poderia pegar um próton e acelerá-lo através de um grande campo elétrico e então esmagá-lo em um núcleo. Foi exatamente isso que John Cockcroft e Ernest Walton fizeram em 1932. Eles aceleraram prótons em núcleos de lítio, quebrando-os. A dupla ganharia posteriormente um Nobel por este trabalho. Mas um próton é positivamente carregado, então é repelido por todos os núcleos que também são positivamente carregados. Então, para dar a eles uma esperança de superar essa barreira, Cockcroft e Walton tiveram que usar 250 mil volts para acelerar os prótons. E então, apenas cerca de 1 em 1 bilhão de prótons realmente atinge e divide um núcleo de lítio. Portanto, essa não seria uma maneira eficaz de obter energia. Mas existe outra maneira. Em 1932, o nêutron foi descoberto, essa partícula subatômica que é cerca de 0,1% mais pesada que um próton e não tem carga elétrica. Então, um nêutron não seria repelido de um núcleo. Em 1933, Leo Szilard refletia sobre como usar nêutrons para dividir núcleos. De repente, me ocorreu que se pudéssemos encontrar um elemento que é dividido por nêutrons e que emitiria 2 nêutrons, quando absorvesse um nêutron, tal elemento, se montado em massa suficientemente grande, poderia sustentar uma reação em cadeia nuclear. Mas o fato é, ninguém sabia se havia um elemento que tinha um tipo de núcleo que faria isso. Em 29 de janeiro de 1939, o jovem e promissor físico Luiz Álvares lia o San Francisco Chronicle enquanto cortava o cabelo. De repente, ele saiu da cadeira no meio do corte de cabelo e correu para o escritório de Oppenheimer. Álvares leu um artigo sobre como 2 químicos alemães, Otto Hahn e Fritz Strassmann, conseguiram dividir um átomo de urânio ao bombardeá-lo com nêutrons. Oppenheimer não se impressionou. Isso é impossível, ele teria dito ao jovem Álvares, provando matematicamente em seu quadro negro porque a fissão nunca poderia ser alcançada. Mas no dia seguinte, Álvares repetiu o experimento e convidou Oppenheimer para vê-lo. Álvares lembrou mais tarde que, em menos de 15 minutos, ele não apenas concordou que a reação era autêntica, mas também especulou que, no processo, nêutrons extras seriam liberados, que poderiam ser usados para dividir mais átomos de urânio e assim gerar energia ou fabricar bombas. Quando um único átomo de urânio-235 se divide, ele perde um pouco de massa, que é liberada como energia, seguindo a equivalência massa-energia de Einstein. Essa é uma quantidade minúscula de energia, cerca de 20 vezes menor do que a quantidade necessária para elevar um grão de areia à espessura de um pedaço de papel. Mas os átomos também são minúsculos. Em um pedaço de urânio de 1 quilo, existem cerca de 1 trilhão de trilhões de átomos, então a energia rapidamente se acumula. Logo, quase todos se convenceram. Em agosto de 1939, Einstein, que 6 anos antes acreditava que bombas nucleares eram impossíveis,
assinou seu nome em uma carta endereçada ao presidente Franklin Roosevelt. A carta, na verdade escrita por Szilard, alertava Roosevelt sobre a possibilidade de armas nucleares. Também indicava que a Alemanha tinha acesso ao urânio das minas, na Tchecoslováquia, recentemente tomada pelos nazistas. Começou um comitê informal de urânio para discutir esse tópico. Mas então, por 2 anos, nada aconteceu. Em 1941, Roosevelt promoveu o Comitê Informal de Urânio para o Comitê S1, que reportaria diretamente à Casa Branca. O objetivo explícito era desenvolver uma bomba atômica. E em maio de 1942, Oppenheimer foi contratado para o comitê para ser o coordenador de ruptura rápida. Então por que ele foi selecionado? Após completar seu PhD, Oppenheimer lecionou física na Universidade de Berkeley e, posteriormente, na Caltech. O brilhantismo demonstrado sob a tutela de Max Born persistiu. De fato, floresceu em uma carreira notável, porém estranha, em física. Nos 15 anos após seu doutorado, Oppenheimer fez contribuições significativas para a física nuclear, teoria quântica de campos e astrofísica. Ele teve ideias que ganharam o Nobel. Um de seus alunos, Willis Lamb, tornou-se um laureado com o Nobel, mas Oppenheimer foi indicado 3 vezes e nunca realmente ganhou o prêmio Nobel. Quando perguntado por que ele achava que Oppenheimer nunca ganhou o prêmio Nobel, Marie Gell-Mann disse que ele não tinha Sitzfleisch, uma palavra alemã que se traduz para carne sentada, a capacidade de sentar-se em uma cadeira por muito tempo e fazer o trabalho duro. Ele nunca escreveu um longo artigo ou fez um longo cálculo. Ele não tinha paciência para isso. Wolfgang Pauli também disse que suas ideias são muito boas, mas seus cálculos estão sempre errados. Mas Oppenheimer era incrível com as pessoas. Ele era um líder nato e cativante. E essa combinação, seu carisma e sua capacidade de gerar grandes ideias, o serviriam bem na próxima fase de sua vida. Em 18 de setembro de 1942, o general Leslie Groves assumiu o comando do Projeto Manhattan. Eu fui responsável pelo desenvolvimento da bomba atômica. No primeiro dia, ele encomendou 1.200 toneladas de minério de urânio. No dia seguinte, ele ordenou a compra de Oak Ridge, onde o minério seria refinado. No mês seguinte, surpreendentemente, ele escolheu Oppenheimer como diretor científico do futuro laboratório Los Alamos. Oppenheimer foi escolhido como o principal arquiteto da bomba atômica. A instituição militar estava preocupada. Oppenheimer não tinha um prêmio Nobel, então os cientistas do projeto respeitariam sua opinião e liderança? Oppenheimer também não tinha experiência administrativa prévia em um grande projeto como este. Além disso, ele era um físico teórico que, segundo Isidore Rabi, era um sujeito muito imprático. Ele não sabia nada sobre equipamentos. E então havia o problema da posição política de Oppenheimer. Ele tinha ligações com o Partido Comunista, incluindo sua esposa Catherine, que era membro desse partido. Mas Groves ficou impressionado com Oppenheimer. Ele apreciava sua ambição intensa. Ele também sabia que a habilidade de Oppenheimer em entender problemas não só em física, mas em química, engenharia e metalurgia seria valiosa. Groves achava que Oppenheimer era um verdadeiro gênio, dizendo que por quê? Oppenheimer é um sábio. Ele pode conversar sobre qualquer assunto que você falar. Bem, não exatamente. Ele não sabe nada sobre esportes. Os 2 homens não poderiam ser mais diferentes. Oppenheimer pesava metade do que Groves, embora ambos medissem quase 6 pés de altura. Ideologicamente, Oppenheimer era comunista, Groves um conservador convicto. Mas Groves acreditava que Oppenheimer seria quem construiria a bomba atômica antes dos nazistas, e isso era o mais importante. Isidore Rabi comentou mais tarde que contratar Oppenheimer para este papel foi um verdadeiro golpe de gênio por parte do General Groves, que geralmente não era considerado um gênio. O projeto Manhattan precisava de um local, algum lugar isolado para manter o projeto em segredo, seguro de ataques inimigos, e embora ninguém quisesse admitir,
algum lugar que fosse pouco povoado caso houvesse um acidente. Oppenheimer propôs Los Alamos, Novo México. Ele se apaixonou pelo deserto árido e montanhas do Novo México nos seus 20 e poucos anos. Em 1929, Oppenheimer escreveu para um amigo: "Minhas duas grandes paixões são a física e o Novo México. Infelizmente não é possível combiná-los." Mas Oppenheimer subestimou severamente o desafio logístico à frente. Em 1943, Oppenheimer estimou que precisaria de cerca de 6 cientistas apoiados por um punhado de engenheiros e técnicos para fazer uma bomba. Ele estava errado por 2 ordens de magnitude. 764 cientistas acabariam trabalhando para o Projeto Manhattan, 302 dos quais trabalhariam no local de Los Alamos. Mais de 600 mil pessoas no total estiveram envolvidas na fabricação da bomba atômica. Nesse ponto, fazer a bomba atômica não parecia impossível, parecia provável. No dia 2 de dezembro de 1942, uma equipe de físicos da Universidade de Chicago, liderada por Enrico Fermi, criou o primeiro reator nuclear artificial do mundo, Pile 1. Consistia em 45 toneladas de urânio e óxido de urânio e 330 toneladas de blocos de grafite. Assustadoramente, estava localizado sob as arquibancadas do campo de futebol. Ele gerava cerca de 0,5 watt de energia. E se você pode fazer uma usina nuclear, você pode fazer uma bomba. A única diferença entre os dois é a quantidade de nêutrons que atingem o próximo átomo, fazendo-o se dividir e liberar mais nêutrons. Se em média esse número for 1, haverá uma reação em cadeia autossustentável estável, mas ela não vai crescer. Se for menos que 1, a reação vai diminuir. Se for mais de 1, a reação aumentará. Isso é conhecido como o fator de multiplicação K. Reações nucleares se assemelham a pandemias nesse quesito. A maneira mais simples de fazer uma bomba nuclear é reunir material físsil suficiente para que ele crie uma reação em cadeia descontrolada. Essa quantidade é chamada de massa crítica. Para uma esfera de urânio-235, com diâmetro de 17 centímetros, são necessários cerca de 52 quilos do material. Usando plutônio-239, a massa crítica é muito menor, apenas cerca de 10 quilos, criando uma esfera de somente 10 centímetros de largura. Nos primeiros anos, os cientistas trabalharam em uma bomba com um design de tipo pistola. Dentro de uma bomba do tipo pistola, você tem 2 placas de urânio-235, ambas abaixo da massa crítica. Então, usando um explosivo convencional como cordite, você dispara rapidamente um em direção ao outro, de modo que a massa combinada seja maior que a massa crítica. Quando a bala de urânio está a cerca de 25 centímetros de distância, a reação em cadeia nuclear começa, resultando em uma explosão atômica. Apesar do design simples, ele não é muito eficiente, apenas uma pequena porcentagem do urânio sofre fissão, então o rendimento total da bomba é muito menor. Você também se depara com alguns problemas inesperados, como garantir que o urânio deslize suavemente pelo cano? Bem, você usa óleo para lubrificar o cano. Mas todos os óleos sintéticos que os cientistas tentaram secavam. No final, o único óleo que eles conseguiram encontrar que funcionava era o óleo de baleias cachalote. Apenas cerca de 0,7% do urânio natural é o 235, o combustível físsil para bombas nucleares. Quando o U-235 absorve um nêutron, ele brevemente se torna U-236, e então se divide bruscamente ao meio e libera em média 2,4 nêutrons por fissão. Quando se extrai urânio do solo, a maior parte é U-238, que não sofre fissão. Para fazer uma bomba nuclear, os cientistas usaram espectrômetros de massa gigantescos para separar e concentrar o U-235. E a substância resultante era urânio com uma concentração muito maior de U-235, ou seja, ele ficou rico.
Havia outra opção, no entanto. No início de 1941, um novo elemento foi descoberto, ou melhor, sintetizado. Quando um nêutron é absorvido por um núcleo de urânio-238, ele se transforma em urânio-239. O U-239 é instável, então ele decai para Neptúnio, que então se torna plutônio. 3 coisas são essenciais para essa história. O plutônio-239 é um ótimo combustível para uma bomba nuclear. Ele tem uma massa crítica de apenas cerca de 10 kg. Segundo, é mais barato fabricá-lo do que separar o urânio-235. E por último, sua reação é muito rápida para ser usado como arma. Ele falharia, fazendo com que apenas uma pequena fração do combustível sofresse fissão. Mas existe uma maneira de fazer uma bomba usando plutônio. A massa crítica varia conforme a densidade do material. Em condições normais de pressão, 6 kg de plutônio-239 não explodirão. Mas se você comprimir, os átomos se aproximam e a chance de um nêutron desgarrado atingir o núcleo aumenta. Portanto, quanto maior a densidade, menor a massa crítica. Então, se você detonar explosivos convencionais ao redor de uma bola de plutônio, pode comprimi-la o suficiente para iniciar uma reação em cadeia nuclear. E essa era a ideia por trás do design da bomba de implosão. Existem algumas maneiras de trapacear para reduzir a massa crítica. Por exemplo, você envolve a esfera com um material que reflete nêutrons, reduzindo o combustível nuclear necessário para iniciar uma reação em cadeia. Você também pode ter uma fonte de nêutrons, algo que inicia a reação em cadeia. Para a primeira bomba de implosão, os cientistas criaram um dispositivo chamado ouriço, que era uma pequena pílula pesando apenas 7 gramas e ficaria no coração da bomba. Era feito de berílio e polônio, separados por uma camada de níquel e ouro. A ideia era que quando os explosivos detonassem, a onda de choque misturaria o berílio e o polônio, e então as partículas alfa do polônio fariam o berílio liberar uma enxurrada de nêutrons, que desencadeariam a reação em cadeia nuclear. Pelo menos essa era a esperança. Uma bomba atômica era inédita até então. Oppenheimer e os cientistas em Los Alamos precisavam agir rápido. Já era 1945 e Truman queria testar a arma antes do início da Conferência de Potsdam. Foi lá que Truman, Churchill e Stalin se reuniriam para planejar a paz pós-guerra. A conferência começou no dia 17 de julho. A data mais cedo que tudo poderia estar pronto para a bomba era apenas um dia antes. Então foi quando o teste foi agendado. Foi codinomeado Trinity. Na noite anterior, Oppenheimer estava nervoso. Muitas coisas poderiam dar errado. O último teste de detonação dos explosivos, sem o núcleo real de plutônio, foi um fracasso. Para se acalmar, ele recitou uma estrofe do Bhagavad Gita, o sagrado poema hindu. Ele mesmo havia traduzido o Gita do sânscrito original. Em batalha, na floresta, à beira do precipício, nas montanhas, no grande mar escuro, no meio de lanças e flechas, no sono, na confusão, nas profundezas da vergonha. As boas ações que um homem fez antes o defendem. Talvez mais aterrorizante do que a ideia da bomba não funcionar era que ela funcionaria bem demais. Por volta de 1942, Oppenheimer discutiu com Arthur Compton uma terrível possibilidade de que um teste nuclear poderia acabar com o mundo. A preocupação era que a bomba nuclear criaria temperaturas tão altas que a fusão ocorreria. Uma pequena fração da atmosfera, apenas uma parte em 2 milhões, é gás hidrogênio. Mas temia-se que, em temperaturas e pressões suficientemente altas, esse hidrogênio pudesse se fundir, liberando energia. Essa energia fundiria mais hidrogênio. Também poderia separar o hidrogênio do vapor de água, fazendo com que ele também se fundisse. Isso liberaria ainda mais energia, causando ainda mais fusão, até que a totalidade da atmosfera da Terra se tornasse uma gigantesca bomba de fusão. Relembrando conversas com Oppenheimer em 1959, Compton disse:
Nem era isso tudo que Oppenheimer temia. O nitrogênio no ar também é instável, embora em menor grau. Não poderia também ser detonado por uma explosão atômica na atmosfera? A maioria dos cientistas logo percebeu o quão improvável era esse cenário e seguiu com o projeto. Então ninguém levou a ideia muito a sério. Mas a ideia de iniciar uma reação de fusão com uma arma de fissão se tornaria muito importante após a guerra. O teste Trinity estava programado para as 4 da manhã, mas foi adiado devido a uma tempestade. Então, às 5h29 e 21 segundos, o Gadget, a primeira bomba nuclear do mundo, detonou. O explosivo de alta potência comprimiu o núcleo de plutônio para dentro. A onda de choque misturou o berílio e o polônio, liberando uma enxurrada de nêutrons. O ouriço funcionou. Ele iniciou a reação nuclear e agora não havia como pará-la. Apenas 6 kg de plutônio criaram uma explosão equivalente a quase 25 mil toneladas de trinitrotolueno. As montanhas do Novo México brilharam mais que durante o dia. A onda de choque foi sentida a mais de 160 quilômetros de distância. A nuvem em forma de cogumelo subiu a 12 quilômetros no céu. Estava tão quente que a areia do deserto derreteu em um mineral vitrificado agora conhecido como trinitite. Felizmente, a explosão não incendiou a atmosfera. Em 6 de agosto de 1945, o Boeing B-20 e 9 Fortaleza Voadora lançou o Little Boy, uma bomba nuclear do tipo pistola com 64 kg de urânio enriquecido. A nitrocelulose inflamou, empurrando os projéteis de urânio-235 juntos, levando-o além de sua massa crítica. A explosão da bomba, equivalente a 15 mil toneladas de trinitrotolueno, matou quase 70 mil pessoas. Outras 70 mil pessoas morreriam de queimaduras e envenenamento por radiação nos meses seguintes. 3 dias depois, uma bomba do tipo implosão, como Gadget, foi lançada em Nagasaki, matando aproximadamente mais 80 mil pessoas. Mais de 95% das 225 mil pessoas mortas nos bombardeios de Hiroshima e Nagasaki eram civis. A maioria eram mulheres e crianças. Em 1965, relembrando os momentos após o teste Trinity, Oppenheimer disse que pensou em outro verso da Gita. Ele sabia que o mundo mudaria. Poucas pessoas riram. Poucas pessoas choraram. A maioria das pessoas ficou em silêncio. Lembrei-me da linha do texto sagrado hindu, o Bhagavad Gita. Vishnu está tentando persuadir o príncipe de que ele deve cumprir seu dever e, para impressioná-lo, assume sua forma multibraçada. E diz: agora me tornei a morte, o destruidor de mundos. Todos nós, provavelmente, pensamos isso de alguma forma. Após a guerra, Oppenheimer era um herói nacional, seu retrato estava na capa da revista Time e ele se tornou um nome familiar. Em 1947, ele se tornou o diretor do Instituto de Estudos Avançados em Princeton. Ele também se tornou presidente do Comitê Consultivo Geral, tornando-se conselheiro em questões relacionadas a armas nucleares. Ele usou sua posição para defender o controle de armas. Em agosto de 1949, a União Soviética testou sua primeira arma atômica. E o exército dos Estados Unidos rapidamente decidiu que o melhor curso de ação era desenvolver uma bomba mais poderosa, a bomba de hidrogênio, conhecida como Super. Oppenheimer era contra o desenvolvimento do Super por motivos éticos e a preocupação de que isso iniciaria uma corrida armamentista.
Mas a administração de Truman avançou, e 3 anos depois, em Verbis, Mike, a primeira bomba de hidrogênio, foi testada nas Ilhas Marshall. Ela tinha um rendimento de 10,4 megatons de trinitrotolueno. Isso é 400 vezes mais poderoso que o teste Trinity. Uma bomba de hidrogênio é, na verdade, 3 bombas em uma. Uma bomba convencional, uma bomba de fissão e uma bomba de fusão. Os explosivos convencionais desencadeiam uma reação de fissão, que aumenta a temperatura e a pressão o suficiente para fundir deutério e trítio juntos, liberando uma enorme quantidade de energia. Em 1961, a União Soviética testou a Tsar Bomba, a explosão mais poderosa já detonada. Era 5 vezes mais poderosa que Ivy Mike, cerca de 2.000 vezes mais poderosa que Trinity. Esse tipo de corrida armamentista era exatamente o que Oppenheimer temia. Oppenheimer foi julgado para revogar sua autorização de segurança, em parte por se opor à bomba de hidrogênio e apelar contra a corrida armamentista nuclear. Ele foi vigiado durante seu trabalho no Projeto Manhattan e a vigilância continuou após sua saída. Muitas das escutas telefônicas eram ilegais e sem mandado. Oppenheimer foi questionado sobre seus laços com o Partido Comunista, incluindo seu relacionamento com Jean Tatlock, membro do partido, enquanto liderava o laboratório de Los Alamos. Ele foi basicamente acusado de traição e espionagem. Em dezembro de 1953, Oppenheimer teve sua autorização de segurança suspensa. Seu rosto, agora sombrio e em preto e branco, estava mais uma vez na capa da Time. Suas audiências de segurança eram notícias internacionais. Em 1964, o dramaturgo alemão Rainer Kiphardt escreveu uma peça sobre a vida de Oppenheimer. Oppenheimer recebeu uma cópia deste roteiro, e ele odiou tanto que ameaçou processar. Ele detestava especialmente a cena final onde o personagem de Oppenheimer percebe o mal de seu trabalho. E eu cito: "Nós temos feito o trabalho do diabo." Para Oppenheimer, sempre foi mais complexo que isso. Eu acho que provavelmente foi assumido, certamente sempre foi assumido, em Los Alamos, que se a guerra não estivesse acabada, e não claramente, para ser levada a uma conclusão por meios diplomáticos, essa arma desempenharia um papel. Na época, minha alternativa, a campanha de invasão era certamente muito mais terrível para todos os envolvidos. Eu acho que Hiroshima foi muito mais custosa em vida e sofrimento e desumana do que precisava ter sido para ter sido um argumento eficaz para o fim da guerra. Isso é fácil de dizer depois do ocorrido. Em 1965, perguntaram-lhe sobre a recente proposta de conversas com a União Soviética para deter a proliferação de armas nucleares. E a resposta dele foi que isso deveria ter sido feito no dia seguinte ao Trinity. No mesmo ano, foi diagnosticado com câncer de garganta. Ele foi um fumante por toda a vida. Ele faleceu em 18 de fevereiro de 1967, aos 62 anos de idade. Avanços na ciência e tecnologia deram aos humanos um poder tremendo para tornar o mundo melhor ou pior. E a guerra nuclear não é nossa única preocupação. As mudanças climáticas antrópicas são uma grave ameaça aos ecossistemas e às populações mais vulneráveis globalmente.